Valendo, vamos começar então. O que eu quero falar nesse momento? Hoje a aula, aqui na pós-graduação de Direito Civil, nós vamos falar sim sobre a eficácia, a validade, a existência dos contratos. São requisitos importantes, requisitos que eu diria que vão validar o contrato ou não. Então vamos juntos, vamos estudar. Esse tema é muito importante para que a gente possa dominar. Vamos juntos. Olha só. O negócio jurídico, gente, é uma declaração de vontade. Nós temos sempre que ter em mente que o negócio jurídico é uma declaração de vontade. Por isso, quando nós pedimos a nulidade, é a ação declaratória de nulidade, que é a ação que não tem prescrição, porque nós temos também a ação anulatória. A ação declaratória de nulidade, nós vamos pedir a nulidade do ato jurídico. São ações diferentes. Existe a ação de nulidade e a ação anulatória. São ações diferentes com teses diferentes. Todo contrato jurídico, todo contrato, para não ficar jurídico, para ficar redundante, todo negócio jurídico, aí fica melhor, é uma declaração de vontade. Então, todo negócio jurídico é uma declaração de vontade, ou seja, uma manifestação de vontade qualificada por um modelo cultural que faz com que ele socialmente seja visto como juridicamente vinculado. O Código Civil, gente, ele acolhe, ele expressa socialmente que seja vista como jurisprudência vinculante. O Código Civil, ele também expressa a figura do negócio jurídico como categoria geral, compreensiva, esse é o termo utilizado, das declarações de vontades, destinadas como categoria geral, e aí dentro delas nós temos várias, né? A compreensiva da declaração da vontade destinada à criação, a modificação, a extinção das relações jurídicas. Então, esse é o objetivo. O que é importante falar? Sabe-se que o negócio jurídico é um meio de realização de autonomia privada. E o contrato, gente, o símbolo, né? O contrato é um símbolo, o seu símbolo contratual. O exame dos planos dos negócios jurídicos auxilia na compreensão, sim, das formações dos contratos e a distância por meio deles também, inclusive por meios eletrônicos, né? Então, nós podemos dizer que a existência, validade e eficácia dos contratos, nós temos o plano do negócio jurídico, o plano de ação, de fato, né? Querendo estudar de uma forma mais rápida, didática, o que a gente tem que examinar? O plano da existência dos negócios jurídicos. Quando eu falo de validade, existência, validade e eficácia, eu estou estudando o plano de existência dos negócios jurídicos, que é um tema muito importante, porque daí surgem várias teses para nulidade, para rescisão, para muita coisa, para a nulidade, né, que são teses diferentes. Quando nós falamos do contrato, a existência dos negócios jurídicos, os elementos do negócio jurídico é tudo aquilo que lhe dá existência no campo do direito. E aí eu falo isso no meu livro, eu esclareço muito bem, de acordo com os elementos do negócio jurídico, nós classificam, né, conforme o grau de abstração em elementos gerais. E aí nós temos várias classificações, elementos gerais, categorias, particularidades. No meu livro eu falo também que as características dos elementos estruturais do negócio jurídico são, de fato, os elementos gerais próprios de todo e qualquer negócio jurídico. 2, anota aí, elementos categóricos ou elementos de categorias próprios de cada tipo de negócio. E 3, os elementos particulares existentes determinando o negócio, né? Então, são 3 classificações que nós temos. Os elementos gerais são próprios de todos os negócios jurídicos e são aqueles sem os quais nenhum negócio jurídico existe, não tem existência. Nós podemos dizer que os elementos gerais do negócio jurídico subdividem em intrínsecos, constitutivos, que são mais a forma que é a declaração de vontade que toma, né, o tipo de manifestação que veste a declaração, seja escrita, oral, mímica
ou através até do silêncio, né? E etc. Vários exemplos poderíamos trazer aqui. Também o objetivo do negócio jurídico, que é o conteúdo e as prestações do comportamento a que se obrigam, inclusive as cláusulas de um contrato, por exemplo, e as circunstâncias negociais, né? o que fica da declaração de vontade. Os elementos gerais extrínsecos, né? São sim o agente, então anote aí, o agente, os agentes, né, do contrato, isso é importante, o lugar, o tempo do negócio jurídico, o tempo e o lugar que podem ser implícitos. Então, ponto importante. Os elementos, quando eu falo de elementos, as categorias do negócio jurídico, eu também explico no meu livro Manual Doutrinário, que não resultam da vontade das partes, mas da ordem jurídica. Fica mais fácil de entender. E também podemos dizer que subdividem em inderrogáveis ou essenciais, que servem para definir cada categoria do negócio, caracterizam sua existência, sua essência, como muitos doutrinadores utilizam. E também nós temos os derrogáveis ou naturais, né, que embora decorram da natureza do negócio, podem ser afastados pela vontade da parte, sem que por isso o negócio mude de tipo. Então, também importante. Temos mais uma classificação que nos interessa aqui da nossa aula também, que são os elementos inderrogáveis, né, ou essenciais, que definem o tipo do negócio jurídico. Por exemplo, a compra e venda, doação, locação, ou seja, a tipicidade do contrato. O título tem que bater com o objeto. E os elementos derrogáveis ou naturais, que defluem de sua natureza, não são essenciais à sua estrutura. E aí eu trago um exemplo de elemento categorial, né, inderrogável ou essencial, que é o consenso sobre a coisa e o preço na compra e venda. Então, também a classificação é importante. Dentro de todas essas classificações, nós temos ainda, como já falado aqui na aula, os elementos particulares do negócio jurídico, que também devem ser estudados. Quando eu falo dos elementos dos negócios jurídicos, os elementos particulares do negócio jurídico são aqueles que são determinados de fato pelas partes e por isso existirem, para que possa existir de fato em um negócio concreto, sem serem próprios de todos os negócios ou certos tipos de negócios, porque sem serem próprios de todos os negócios ou de certos tipos de negócios, porque são voluntários. Classificações não faltam, né, gente? São ilimitados, mas alguns podem ser citados também a condição, a cláusula, que subordinam de fato os efeitos do negócio jurídico e evento futuro incerto. Várias classificações, né? Nós temos a classificação em relação aos ilimitados, que podem ser citados. Nós temos a condição, que é cláusula que subordina os efeitos do negócio jurídico e evento futuro e certo. Temos o termo, que é a cláusula que subordina os efeitos do negócio jurídico a evento futuro e certo. E temos ainda o encargo, que é cláusula que restringe uma liberdade. E não podemos esquecer também a cláusula penal, né, que trata-se de uma cláusula importantíssima nos contratos. Verificados, né, os elementos de existência do negócio jurídico, podemos analisar sim os requisitos de validade para posteriormente expor os fatos de eficácia, né? Quando for examinado a formação dos contratos no meio eletrônico, serão considerados as peculiaridades de manifestações de vontade. Isso tem que deixar bem claro aqui. A validade do negócio jurídico exige que seus elementos tenham determinados requisitos ou atributos, qualidades que a lei indica. E isso aparece no artigo 108 do Código Civil. E aí nós temos, dentro do objeto de estudo da nossa aula, a declaração de vontade, que deve resultar de agente capaz, lembrando que a incapacidade pode ser corrigida, né, ou absolutamente incapaz. Ele pode ser representado pelo pai, pela mãe ou representante legal. E 16 aos 18, o relativamente capaz pode ser assistido. Então é importante, existe aí a emancipação, que pode antecipar a capacidade também. Mas, em regra, a declaração de vontade deve resultar de agente capaz. E o objetivo deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. E a forma deve ser
conforme a lei. Então, ponto importante. O plano de validade, que é o objeto da nossa aula, é o próprio negócio jurídico. É o próprio negócio jurídico. Fica mais didático, fica mais fácil. É em virtude dele que a categoria negócio jurídico encontra plena justificação teórica, né? O papel, gente, maior ou menor da vontade, a causa, os limites da autonomia privada, quanto a forma, eu falo a forma e quanto, né, objeto, que são algumas das questões que se põem, quando, né, se trata de validade do negócio e que, sendo peculiares dele, fazem com que ele mereça um tratamento especial diante dos outros fatos jurídicos. É importante também esclarecer que o direito, ao estabelecer as exigências para que o negócio jurídico entre no mundo jurídico, com a formação inteiramente irregular, está determinando de fato os requisitos de validade, né? Então, e falando em validade, a validade é um deles, né? A validade é, pois, a qualidade que o negócio deve ter ao entrar no mundo jurídico. Então, validade é a qualidade da situação do negócio jurídico, a qualidade presente no negócio jurídico, que consiste em estar de acordo com as regras jurídicas, regular, né? A validade, gente, é como um sufixo, né, da palavra, a própria palavra indica qualidade de um negócio existente. É válido, válido é adjetivo, com que se qualifica o negócio jurídico formado de acordo com as regras jurídicas, tá? Então, fica mais fácil de entender. Os requisitos de validade no negócio jurídico são aqueles que a lei exige, ou seja, requer nos elementos do negócio para que este seja válido. E aí eu trago, então, se o negócio jurídico necessita de uma declaração de vontade, então se o negócio jurídico necessita de uma declaração de vontade, podemos dizer que esse é um elemento, né? Os elementos gerais intrínsecos e também constitutivos são essa mesma declaração desdobrada em objetivo, né? Ou seja, forma e circunstâncias negociais. E se os requisitos são de validade dos elementos, nós temos aí a manifestação de vontade que deverá ser resultante de um processo evolutivo, querida com plena e consciência da realização, e também escolhida com liberdade, deliberada sem má fé. São pontos que nós temos que levar em consideração, né? São pontos importantes. Quando nós falamos da vontade, né, a manifestação de vontade, ela pode ser expressa, ou seja, a palavra falada ou escrita, gestos, mímica, e ela pode ser tácita. E tácita significa que ela se infere, né, se infere da conduta do agente, de acordo com o artigo 111 do Código Civil. A manifestação de vontade que integra o negócio jurídico destinatário ela deve ser perfeita no sentido de que não contenha defeitos invalidando, né? Isto revele o querer do sujeito mais próximo da vontade do sujeito, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. E nesse sentido, o contrato celebrado por meio eletrônico, também temos que chamar a atenção, pode ser considerado válido por nosso ordenamento jurídico, que consagra o princípio da liberdade, da forma e da autonomia da vontade de acordo com o artigo 107 e 104 do Código Civil. Então nós temos as exceções, algumas exceções, toda e qualquer negociação, inclusive as atividades bancárias, por exemplo, poderão ser concretizadas por um meio eletrônico, especificado pela internet. As circunstâncias negociais não têm requisitos exclusivos, já que são elementos caracterizador da essência do próprio negócio e qualificam a manifestação, transformando em declaração. Então, nós temos que levar em consideração isso. Então, nós temos, de fato, com relação aos elementos gerais, extrínsecos, né? De fato, nós temos sim a capacidade do agente. É importante levar em consideração o tempo. Se o ordenamento jurídico impuser que o negócio se realize em determinado momento, quer essa determinação seja um termo absoluto, quer seja termo relativo, deverá ser em tempo útil. O lugar, né, que excepcionalmente tiver algum requisito, há de ser o lugar apropriado, também devemos levar em consideração. Esse estudo, então, ele é necessário porque
são fatores importantes, são teses, né? Examinados de forma superficial, relembrado aqui na nossa pós-graduação, no plantão de dúvida, os elementos de existência, validade, eficácia do negócio jurídico, apenas para estabelecer um embasamento teórico para o estudo da proteção, inclusive dos consumidores, nos contratos celebrados à distância por meios eletrônicos, e isso é importante. Então, nós temos a existência, a validade, a eficácia dos contratos como, de fato, teses importantes que nós devemos usar dentro de vários cenários, dentro deles, até para conseguir, muitas vezes, invalidar o contrato. Isso é uma realidade, então deve ser levado em consideração também. Tudo isso que foi falado aqui, gente, tem a ver com o plano de existência de validade do contrato. Então, essa parte teórica ela é necessária, ela é importante para que a gente possa conhecer melhor, né, as teses de nulidade e anulidade. Volto aqui que nulidade é uma coisa, a ação declaratória de nulidade não tem prescrição. A ação declaratória anulatória, ou ação anulatória, que é o nome mais utilizado, ela tem prescrição de 4 anos. Então, nós temos que, diante do nosso objetivo, nós vamos escolher a ação correta, a ação determinada. Então, são ações diferentes, hein? Ato nulo é diferente de anulável. Essa confusão, gente, atrapalha o uso da ação correta, hein? O ato nulo deve ser declarado de ofício para o juiz, um exemplo. Ele não convalesce e pode ser declarado a qualquer tempo. Também, ele não pode ser confirmado ou ratificado, diferentemente do ato anulável, que não pode ter atuação de ofício do juiz ou pelo juiz, e a parte precisa requerer a anulação. Então, nós temos uma diferença muito grande, hein? E é objeto de muita confusão, né? Muita gente faz confusão em relação a isso. O negócio jurídico, estudar a nulidade e a anulabilidade dos negócios jurídicos, é importante lembrar, sim, que o negócio jurídico é onde declara a vontade de um ato lícito, no qual as partes interessadas concordam em regramento de condutas, tá? Então, é bem diferente.